Então, Glauco, aqui na cobertura do segundo encontro de jornalistas sobre aviação aqui na APVE, agora com o privilégio de poder conversar com o engenheiro Osiris Silva, que vai falar para a gente sobre a importância de um evento como esse, sobre a divulgação da literatura de aviação em São José dos Campos. Boa noite, engenheiro. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Você falou a importância, né, disso. É evidente que é importante, né, porque nós temos que trazer para as gerações de hoje a motivação para o futuro. Porque cada uma das pessoas que estão aqui, que produziram os livros, que fizeram as realizações que são colocadas aí até nas revistas, essas pessoas também encontraram no passado alguns pontos de motivação para chegar, para poder entrar nessa área. E isso aí funciona desse jeito, quer dizer, nós estamos olhando aqui, tem muita gente de cabelo branco. Eu gostaria de ver uns moleques aí, uns meninos, para ver que a aviação é construída por uma história por pessoas. Um evento como esse, que engloba literatura em geral, revistas, livros, fotos, enfim, tudo que engloba o assunto aviação, dentro da realidade da cidade de São José, que também respira aviação. Como que isso incentiva o incentivo desses jovens que o senhor acabou de citar? Bom, eles primeiro têm que desenvolver uma espécie de vocação, né? Eu tenho dito com frequência, pelo que eu tenho observado, um sábio só nasce numa sociedade sábia. Quer dizer, se você imaginar que o interior do Brasil ou o interior da África possa produzir um sábio, é muito difícil, né? Então o que nós temos que fazer é proporcionar uma sociedade que compreenda isso, que produza eventos como esse, para que a molecada possa olhar e ver o que tem de atração em produtos como o avião. Eu tenho aí até navio, e na área de defesa tem a parte de exército também. De modo que eu acho que nós temos que fazer divulgação nisso ao máximo que se possa, para oferecer oportunidade aos jovens e os jovens entenderem que existe uma sociedade que vai compreender se eles avançarem com ideias novas e criativas, produzindo invenções e produtos do futuro, porque hoje nós estamos praticamente recebendo quase tudo do hemisfério norte, né? Vem iPhone, vem iPad, vem coisas dessa natureza. E eu confesso que eu fico preocupado de ver que o Brasil não está participando desse mercado. Em outras entrevistas para o NTV, para o Glauco, o senhor sempre citou a importância da educação. A educação seria, então, um caminho para despertar essas vocações, para despertar esse interesse, para essas novas tecnologias made in Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, nós temos que pensar que tipo de educação. Eu ando muito preocupado porque essa educação que nós temos no Brasil hoje não está produzindo os resultados que nós queremos. Tanto é que o Brasil não está acompanhando o que está acontecendo no mundo. Eu, em particular, sou reitor de uma universidade e estou observando isso bem de perto. Converso com meus alunos com bastante frequência e os excitando, inclusive. Nós vamos fazer um curso de introdução de ciências agora, na semana próxima, sem ser essa agora, e eu vou fazer a abertura, e na abertura eu vou chamar a atenção dos jovens que o caminho que nós estamos percorrendo agora não vai levá-los ao sucesso, que nós temos que encontrar novos caminhos para que eles possam ter sucesso. No fundo, se você olhar a natureza, quando nasce uma criança, a natureza nos entrega uma criança perfeita, com todos os órgãos funcionando, os membros e assim por diante. Mas falta uma coisa: conhecimento para ter sucesso na sociedade que nós criamos. E nós estamos falhando nisso. De modo que, se você olhar a sua vida, e as pessoas que estão nos ouvindo agora, fazer um exame de vida e pergunta para si próprio: você estaria aqui se não tivesse frequentado uma escola? Não estaria, né? Agora, não é o caso de nós olharmos, não é o caso de nós garantirmos uma oportunidade para cada brasileiro poder estar aqui, lendo alguma coisa. O próprio Ministério da Educação divulga que
70% dos brasileiros não leem nada. Absolutamente nada. É um número assustador, né? 70% é uma grande maioria. A maioria dos brasileiros. De modo que tudo isso que está escrito aqui não está ao acesso de 70% dos brasileiros. Nós temos que corrigir isso. Não pode continuar assim. O caminho é a educação. Educação de qualidade, abrangente, atingindo a todos. Porque com a educação o sujeito se vira e acaba encontrando lugar na sociedade e sobrevive bem. Ganha qualidade de vida. Agora, se ele não conseguir isso, está aberto para ele o caminho da contravenção. E aí nós estamos combatendo a violência pela repressão. E eu acho que nós devemos combater a violência pela prevenção. Lá no início, lá naquele início, lá do bebezinho, né? Isso. Tá ótimo, engenheiro. Eu agradeço a sua participação no ENTV mais uma vez e aproveita a noite. Vamos aproveitar. E muita leitura, né? Obrigada. Obrigada. Olá! Uma preocupação constante dos senhores é mantê-lo muito bem informado a respeito de tudo o que acontece dentro do segmento. A partir de hoje, você acompanha uma série de 3 programas voltados exatamente para o assunto jurídico. Tenho o prazer de conversar com o Dr. Ricardo Somera, consultor jurídico dos senhores de São José dos Campos e região, para esta série de programas, tendo em vista que em setembro começam as negociações da convenção coletiva da categoria. E hoje nós começamos exatamente com um assunto que é uma reivindicação muito antiga da categoria de garçons, maîtres e cozinheiros, que se trata do tempo de serviço, 25 anos para a aposentadoria. Doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Já faz um tempo que nós tentamos marcar uma pauta aqui para conversarmos a respeito desse e de tantos assuntos que são absolutamente relevantes para a nossa categoria. E a gente começa, como eu disse aqui, com uma reivindicação antiga da classe garçons, maîtres e cozinheiros, que é exatamente a aposentadoria de 25 anos. Eu queria que o senhor esmiuçasse um pouco, porque já tem aí na Câmara dos Deputados um pedido de aprovação para votação em regime de urgência a respeito deste ponto. Como é que estão as coisas? O que se pode esperar para breve dentro desse assunto? O que nós temos aqui nesse caso, foi inclusive divulgado muito na mídia recentemente, é que a Câmara dos Deputados ela aprovou um projeto de urgência na votação desse outro projeto que diz respeito à diminuição do tempo de aposentadoria dos garçons, maîtres e confeiteiros da categoria de restaurantes. Certo. Então, esse projeto ele diz respeito exatamente, é uma votação para que esse projeto do tempo para diminuição da aposentadoria seja tratado em regime de urgência. O que isso quer dizer? Eles vão votar esse projeto para aprovar que o projeto da votação dos 25, para diminuir para 25 anos a aposentadoria, seja julgado em regime de urgência. Certo. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui que você, tanto da categoria quanto de todos os outros segmentos, existe muito no Brasil isso daí que a gente fala em regime de urgência e tal. O regime de urgência acaba sempre pegando, no caso, para o empregador, no caso, para o próprio empregado. O que nós, deste lado aqui da Justiça, já podemos pensar e nos prepararmos com relação a isso? Quais são os pontos que realmente que tratam essa possível aprovação de votação em regime de urgência? O que o proprietário já tem que ficar atento? Porque por exemplo, tem uma cláusula, mesmo que pequena, de aumento no investimento dele. Como é que ele pode se preparar? Se esse projeto não é um projeto da urgência, mas se o projeto de lei que diz respeito à diminuição do tempo de serviço desses empregados for aprovado, haverá uma contrapartida por parte das empregadoras, no sentido de aumentar a arrecadação do INSS, ou seja, aumentará a alíquota de imposto
dos empregadores em mais 1%, para poder fazer essa compensação junto à Previdência. A Previdência ela tem um teto de 35 anos. Diminuindo essas categorias para 25, em tese vai ter um déficit, junto com todos os outros. Então, para compensar, os empregadores serão, a alíquota aumentará em 1%. Além de começar a trabalhar na questão de uma substituição ou já pensar na aposentadoria desses empregados. Não tem dúvida. Porque com 25 anos eles já optam por continuar trabalhando ou não. Pois então, doutor, mas uma coisa que tem que ficar muito clara, especificamente que neste momento esta legislação trata absolutamente do tempo de serviço. Porque, é claro, a gente fica muito ansioso com muitas e tantas reivindicações que existem. Esta lei trata exclusivamente do tempo de serviço, né? Exato. Esse projeto de lei ele diz exatamente sobre o tempo de serviço. Eles estão querendo diminuir, esse projeto de lei diz respeito à diminuição do tempo de serviço, de 35 anos para 25 anos. Então, a partir desse momento, sendo aprovado este projeto, essas funções terão um tempo de trabalho de 25 anos. A partir dos 25 anos, eles já podem pedir aposentadoria integral. Certo. Doutor, a gente começou também falando a respeito aqui que em setembro começam as negociações da convenção coletiva da categoria. Exatamente. Este é um assunto em que todos nós, aqui os senhores, estão muito atentos a tudo isso também, e você que é proprietário também, que tem o seu negócio, e você também que é funcionário, tem que estar muito próximo e muito atento a tudo o que acontece com relação a isso aí. Os senhores hoje, através da consultoria jurídica que o senhor presta ao sindicato aqui, está completamente avalizado e pronto para dar todas as informações para os proprietários, no caso aqui do nosso segmento, não é? Como é que ele pode? O contato continua existindo, os senhores estão preparados, faz esse acompanhamento, como é que tá isso daí aqui agora, dentro dos senhores? Como é que funciona? A convenção coletiva nossa, ela tem a data base, ou seja, a data de uma espécie de... a grosso modo, a data de aniversário da convenção, certo, ela é todo dia 1º de novembro. Só que essas negociações, elas se iniciam a partir do dia 30 de agosto, quando o Sindicato dos Empregados protocola no Ministério do Trabalho a pauta de reivindicações. E todo ano, nesse período todo de agosto, final de agosto, até meados de novembro, dezembro, igual o ano passado que nós terminamos as discussões em janeiro, ela é tratada exatamente com base nessas discussões. Perfeito. Discussões de cláusulas, de valores, e é importante, nesse caso, a participação de todos os empresários, porque atinge diretamente ao trabalho deles, à função, à empresa. E é importante essa participação de todos os empresários, todos os representantes dessa categoria. Porque o que a gente tem sentido é que os empresários nesse momento se afastam um pouco. O pessoal da diretoria, o pessoal dos senhores resolve. Não, é importante que todos participem, dê opiniões. Os senhores fazem um trabalho de informação aos empresários. Então, os empresários são informados direto das negociações, dos pedidos, dos valores. Nós fazemos assembleias. Então, durante todo esse período é importante que todos participem. Não tem dúvida. O senhor tocou num ponto que a gente vem ao longo dos programas aqui, reiterado várias vezes. É imprescindível a participação de todos. Por que isso daí? Teremos agora em setembro essa coletiva aqui. Você estando bem informado, você podendo dar a sua opinião, é muito melhor para toda a categoria. Participando das convenções. O sindicato faz uma assembleia, e sendo nós vamos informar também na TV a data da assembleia, convocando todos os proprietários, representantes das empresas, para a gente discutir cláusula por cláusula, o que os sindicatos dos empregados estão reivindicando. Então, é importante demais a participação desse pessoal. Eu gostei para fortalecer a nossa base, fortalecer o nosso sindicato e fortalecer principalmente os empregos. Não tem dúvida. E tem uma outra coisa que eu acho absolutamente pertinente e relevante nesse caso. Quando existe um conhecimento forte a respeito de tudo que está sendo tratado, fica mais fácil de se chegar a uma conclusão. Porque se o empresário deixar para chegar em setembro
Ou então no final de setembro, no meio das negociações, mas isso eu não sabia que estava acontecendo. Então é importante também o conhecimento e a informação. E é isso que os senhores estão preparados a dar a você, a dar a todo o segmento. Toda essa assessoria jurídica, essa consultoria jurídica que existe por parte do Dr. Ricardo Somera está à sua disposição aqui nos senhores. Sim. Agora é importante que haja, adorei isso que você falou, a participação. E esse contato está aberto? Aberto todos os dias da semana, no telefone, via e-mail, telefonemos no sindicato, meu celular que fica ligado direto para dúvidas. E a dúvida dos contadores também, que na grande maioria, às vezes o empresário com o dia a dia, a correria, às vezes os contadores que fazem esses questionamentos, mas o importante, como você ressaltou e eu falei, é a participação, é vir aqui no sindicato, comparecer nas assembleias, dar as opiniões, questionar, discutir valores, esse que é o principal argumento que fortalece os senhores na nossa discussão na convenção coletiva. E outra coisa, tudo isso tem um objetivo muito claro. Na medida, repetindo e fazendo minhas as palavras aqui do Dr. Ricardo, na medida em que você conhece mais, na medida em que você está melhor informado, na medida em que você participa mais efetivamente de todas as discussões, o seu negócio tende a ficar cada vez mais seguro e cada vez melhor. Exatamente. Porque o bem de todos passa por cada um, passa pelas discussões. Talvez seja muito pouco difundido no Brasil, apesar de toda a democracia, a discussão saudável a respeito dos pontos. Não se trata de briga, se trata a respeito de discutir pontos que sejam plausíveis a todos, não é, doutor? Exatamente. Na verdade, existe uma pauta de reivindicações e aí nós discutimos se são interessantes para a categoria. Mas isso não quer dizer só a respeito da categoria dos empregadores. A respeito dos empregados, a ideia é manter uma união saudável entre a relação empregado e empregador. Não tem dúvida, e é para isso que nós estamos aqui. Exatamente. Como eu disse também aqui no começo do programa, nós estamos aí numa série de 3 programas em que estaremos com o Dr. Ricardo Somera aqui para a gente dirimir dúvidas a respeito de pontos jurídicos que possam existir para você. Nesse primeiro programa, porque realmente ainda está em trâmite para uma proposta de aprovação em caráter de urgência, nós falamos a respeito dos 25 anos para a aposentadoria de garçons, maîtres e cozinheiros. No próximo programa, mais um assunto bem interessante, já avisando, como nós falamos também, a negociação da convenção coletiva da categoria para setembro. Doutor Ricardo, eu, claro, vou deixar aqui, você vê todos os contatos dos senhores, participe, entre em contato conosco. O doutor Ricardo e todo o departamento jurídico de consultoria jurídica está à sua disposição. E a gente está indo para o final desse programa e queria que o senhor reiterasse e desse a sua opinião a respeito da importância realmente de estar em contato conosco e de todo esse trabalho que os senhores fazem voltado ao nosso segmento. Os empregadores têm que procurar o sindicato está antenado com as situações que vêm ocorrendo na prefeitura, na região toda, não só na prefeitura de São José dos Campos, mas na prefeitura de todas as cidades que compõem a nossa base. Ela está também fazendo parte de toda essa participação da sociedade. Uhum. E agora, nesse período especificamente, é a concentração para a discussão das cláusulas da convenção coletiva que vai fazer muita diferença no dia a dia dos empregadores. Que é exatamente o instrumento que modifica a relação empregador-empregado, com relação a valores, com relação a direitos, com relação a deveres. Então é importante demais a participação de todos aqui nessas discussões, nessas assembleias que ocorrerão em setembro, outubro, novembro e até, se Deus quiser, encerrarmos isso aí de forma amigável. Não tem dúvida. E nós vamos deixar como final do programa, doutor Ricardo, muito obrigado. Nós continuamos aqui para mais uma pauta, mais um assunto, mas eu acho que a palavra tônica desse programa foi participação. Os senhores sim faz a sua parte trazendo a você todas as informações, repito, pertinentes a tudo o que acontece dentro do segmento. Mas a sua participação é imprescindível. Lembrando que você pode ver esse programa também através do www.senhores.com.br. E esteja antenado porque nós estamos também no Facebook, nas mídias sociais, trazendo a você, levando a você todas as informações. Pedindo mais uma vez, entre em contato conosco porque a sua participação é absolutamente imprescindível. Muito obrigado pela sua audiência
e até a semana que vem.